Bem-vindos ao podcast Talk Saúde. Eu sou a Marília Almeida, host desse podcast junto com Marcos Honorato. E todas as quartas estamos aqui para trazer informação de qualidade, informação sobre saúde. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever, deixe seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas. Muito boa noite, Marcos. Boa noite, quarta-feira, episódio de número 70. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde infantil, né? Dos nossos futuros adultos, que a gente pode fazer para estar melhorando aí a qualidade de vida e o melhor crescimento dessas crianças. Graças a Deus, quarta-feira chegou, nós ficamos sempre ansiosos pela quarta, né? Porque vai ali do outro lado um convidado que vem trazendo uma história. E a gente gosta de conhecer histórias, né, Marília? Sim, com certeza. E o podcast tem o apoio de alguns parceiros, como o Dr. Capelani, que é pediatra, Dr. Luiz Geraldo, que é ginecologista e obstetra, tem consultório aqui em Foz do Iguaçu. Mulheres, cuidem da sua saúde. Ele faz o pré-natal de alto risco, cirurgias minimamente invasivas e está disposto a atendê-la com muita qualidade. Honorato Cuidado, se você precisa de uma aplicação de soro, um cuidado domiciliar com o idoso que está lá, que você não sabe como lidar, a Honorato Cuidado está preparada para te acompanhar e te auxiliar nesse processo. Como diz o outro, envelhecer todos nós vamos, né? Com qualidade, com o cuidado necessário, a Honorato Cuidados ela pode estar te auxiliando nesse processo. Também é parceira do Talk Saúde, Marília Almeida, consultora de amamentação, do mame ao desmame, retorno ao trabalho. Se você, mãe, está com dificuldade de aleitamento, de orientação, precisando de uma ajuda, a Marília ela é preparada para te ajudar nesse processo, que é uma fase, né, que vai passar, que depois você vai sentir saudade, mas que precisa de uma intervenção no momento. Marília Almeida está preparada para te auxiliar. Entre em contato pela rede social, que ela vai dar uma atenção aí para você. Muito bom. E vamos colocar a nossa convidada na conversa, né, Marcos? Hoje nós estamos com a Bruna Vanessa Cardoso. Ela que é terapeuta ocupacional, especialista em desenvolvimento infantil, transtorno do espectro autista, análise do comportamento. Tem uma certificação internacional de integração sensorial de Aires e ela também é diretora técnica do espaço Gratitude Terapias Associativas. Seja muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo. Espero aí auxiliar e poder tirar todas as dúvidas e ajudar os papais e as mamães também em casa com essa nossa conversa. Seja bem-vindo ao nosso podcast, é uma alegria recebê-la. Já faz tempo que a gente tem conversado sobre, né, a sua estadia aqui, um pouquinho do que você faz para contar para a gente, para estar auxiliando, como você falou, né, o desenvolvimento, né? É um momento em que os pais eles precisam de uma ajuda para enxergar melhor um processo que está acontecendo com o filho, que muitas vezes os pais veem, mas eles não querem aceitar, né? Eu espero que juntos, né, possamos esclarecer e tirar, assim, algumas dúvidas, alguns mitos que já acontecem, tá? Conta pra gente aí, por que você escolheu terapia ocupacional? Nossa, uma pergunta que mexe muito comigo, né? Eu acho que todo mundo tem um porquê, né? Uma história aí quando se escolhe uma profissão. E a minha história começa pela minha avó. A minha avó, ela foi um dos motivos para que eu exercesse essa profissão. Por que ela? Porque ela sempre foi a mulher que me cuidou, foi a que me deu café, foi a que sempre esteve comigo. Junto com os meus pais, né? Mas eu tenho uma história muito, muito gostosa de relembrar de toda vez que ela me levava para a escola e me buscava. Minha avó era a cozinheira da creche, onde eu frequentava, e eu nunca lanchava com os coleguinhas, eu sempre lanchava na cozinha. E vou te falar, o melhor lanche ficava para mim. Olha aí. Então, ela foi a minha maior inspiração para escolher a terapia ocupacional. Por quê? Porque na grade curricular tinha a gerontologia. E como hoje ela é idosa, meu objetivo sempre foi trabalhar com idosos. Eu sempre gostava de passar o dia com ela. Então, até uma forma de poder ajudar ela, porque hoje ela está acamada.
Então, hoje ela tem um problema de saúde mais sério, então a gente vai se adaptando como pode para poder cuidar dela, né? Hoje tem a minha tia que cuida dela, mas tudo que eu queria é que ela tivesse uma velhice o mais independente possível, pelo menos lúcida. Queria que ela, né, tivesse lúcida ao final da vida. Então, foi por conta dela mesmo que eu cursei terapia ocupacional. Muito bom. E você é diretora do Espaço Gratitude. Conta Sim. pra gente como que funciona esse espaço. Então, vamos lá, o Espaço Gratitude, ela é uma clínica multiprofissional, né? Então, nós temos 5 modalidades, 5 especialidades atuantes no nosso espaço. Como que funciona o nosso trabalho? Por ser uma equipe multi, né? As crianças chegam para nós, né, com um laudo médico, e a partir daí elas vão fazer uma avaliação por toda a equipe, tá? Nós temos avaliações que são padronizadas no nosso espaço e tem avaliações específicas de cada área, tá? Essas avaliações, como que elas funcionam? Elas vão tratar de encontrar déficits e habilidades, né, dentro do desenvolvimento infantil de cada criança e de cada área, tá? Dentro de um prazo, né, de 45 dias que nós temos, nós avaliamos e damos esse feedback para as famílias. Nós chamamos esses pais para dar essa devolutiva, para colocar para essas famílias o quanto o João, vamos citar assim um exemplo, pontuou dentro da nossa avaliação, né? Será que ele se encontra na idade cronológica? Será que ele consegue realizar habilidades significativas dentro dessa idade? Então, partindo disso, né, depois que a gente passa a dar essa devolutiva para os pais, a gente também apresenta para as famílias o plano terapêutico, né, que a gente vai executar aí durante um período de 6 meses. E assim, após 6 meses, a gente renova essa avaliação, repete ela, para mostrar aí de uma forma mais ampla de como que foi o desenvolvimento dessa criança, no que essa criança melhorou, ela tem habilidades suficientes, ela melhorou lá no aspecto de tomar banho, será que ela consegue se vestir sozinha depois de 6 meses, como que está esse processo, né? Então, é essa maneira que nós trabalhamos, sempre dando feedback para as famílias, sempre dando orientação para as famílias. Agora nós temos curso também. Até tá chegando projetos novos para a clínica esse ano, que vai vir muita coisa legal, principalmente pensando nessas famílias, o quanto a gente precisa acolher, né? Entender tudo e principalmente auxiliar o processo, não só na clínica, porque a criança precisa generalizar todo o desenvolvimento dela fora, né? Ela precisa estar bem na escola, ela precisa estar bem em casa, então a gente trabalha todo mundo em conjunto para que a gente possa aí tornar as nossas crianças o mais independente possível. O Espaço Gratitude, então, atende crianças. É só para o pessoal em casa entender. Isso, nosso público é totalmente infantil. Tem idade mínima e máxima? Então, nós atendemos um público de 0 a 10 anos, tá? Mas tem casos específicos que a gente amplia essa idade, mas varia até, no máximo, a 15 anos de idade. Essa é a nossa faixa etária. Perfeito. E como que funciona a forma, por exemplo, assim, o pai chega, ele já chega com encaminhamento médico. Isso. Na maioria das vezes, 95% das vezes, os pais chegam com um laudo. E busca espontânea também? Tem muita busca espontânea, principalmente para a área de fonoaudiologia, para a área de terapia ocupacional, crianças muito pequenas que estão na fase de introdução alimentar, as mãezinhas têm dúvida de como que funciona, precisam de um auxílio, ou chegou naquela fase de 6 meses, 8 meses, a minha criança não senta direito, não consegue, né, elevar esse tronco, essa cabecinha. Então, tem procura espontânea sim, mas a espontânea sempre é, na maioria das vezes, a questão de fonoaudiologia por conta da fala, né? Que os pais sempre esperam que essa fala aconteça de forma rápida, né? Já aconteceu alguma vez de, após o primeiro análise dos 45 dias, vocês chegam com o resultado da avaliação e algum pai não aceitar aquela avaliação? Olha, de não aceitar a avaliação nunca aconteceu com a gente, nem comigo. Mas já aconteceu sim, de os pais levarem toda essa avaliação para o neuro, né?
E ter aquele processo de luto, de negação, de não aceitar. O neuro, né, o neuropediatra, quem avalia e lauda de fato, né? Nós fazemos avaliação, mas nós não conseguimos laudar essa criança de fato. Mas já aconteceu sim do médico aceitar os nossos relatórios, confirmar todas as nossas informações que constam lá, mas os pais não nos procurarem novamente, né? Por não querer ajuda, por se recusar a aceitar, porque igual eu sempre falo, que os pais, principalmente a mãe, né? Quem é mãe sabe, acho que durante o período de gestação, acho que a mulher, a mãe, ela já pensa até na faculdade desse filho, né? Porque ela já pensou em todo o passo a passo. E, de repente, você tem uma criança com algumas limitações, né? Com algumas dificuldades, que você vai precisar um pouco mais de apoio, que você vai precisar doar mais o seu tempo, e que talvez essa faculdade não chegue igual para todos, mas ela pode chegar de maneira adaptada. Só que aí vem a parte da frustração, né? Da tristeza mesmo, por que comigo? Ou por que com meu filho, né? Então, assim, tem essa questão do luto que mexe muito com as famílias e acaba acontecendo essa não procura, né, de acolhimento, de cuidado e de atendimento específico para cada área. É que a mãe, ela idealiza, né, aquela criança desde o início da gestação. E ninguém, por mais que a gravidez não seja planejada, ou seja, a partir do momento que é descoberta, existe toda uma idealização. Um bebê que vai nascer perfeito, que vai ser parecido com o de fulano e tal, e de repente ela é surpreendida, muitas vezes numa idade mais avançada também. Exatamente. E até eu falo que, quanto sociedade, acontecem muitas comparações, né? Ai, por que meu filho se desenvolveu assim e não daquele jeito? Por que é diferente? Enfim, né? Então, a mãe é a que sofre mesmo, né? Sofre bastante, né? Quando a gente fala do profissional, do TO, terapeuta ocupacional, quais são as atribuições desse profissional? Então, vamos lá. A terapia ocupacional, o maior objetivo dela, né, é trabalhar autonomia e independência. Então, ele vai contribuir em todas as áreas biopsicossocial, né? Um terapeuta ocupacional, ele está inserido dentro da saúde mental para trabalhar, né, aspectos relacionados ao sentimento, aspectos relacionados ao público social. O terapeuta ocupacional auxilia em todo o desenvolvimento, pensando no desenvolvimento infantil, né? Auxilia em todo o processo do brincar, que é extremamente importante para o desenvolvimento, nas AVDs, né, que muitos me perguntam, mas o que é isso, né? As AVDs são atividades de vida diária, o que são? Como que a criança vai se vestir sozinha? Como que ela vai lavar esse cabelo sozinha? Como que ela vai escovar os dentes, limpar o bumbum, fazer o processo de desfraude? Então, a terapia ocupacional, ela vai trabalhar no desempenho ocupacional do ser humano. Né? Como que eu preciso atuar frente a todos os meus obstáculos do dia a dia, né? Frente a todas as minhas atividades durante o meu dia a dia. Então, a terapia ocupacional está inserida dentro desse processo de desempenho. O que eu vou fazer para cuidar da minha casa? O que eu vou fazer para cuidar da minha roupa? O que eu vou fazer, o que eu preciso para ir para a escola? Como que eu vou trabalhar essa independência, essa autonomia de colocar o meu celular despertador, de poder, tal hora, chegar no local, né, solicitado, enfim. Então, se a gente pensar em terapia ocupacional, a gente pensa nessa autonomia e dessa independência da criança e do ser humano mesmo. Muito bom. E o desenvolvimento infantil, como que ele deveria ser na parte de que seja interessante para a criança, talvez uma parte lúdica, uma parte de interação maior? Como que se dá? Vamos lá. Eu acho que quando a gente pensa em desenvolvimento infantil, a primeira palavra, a primeira coisa que acho que vem na mente de todo mundo é o brincar, né? E se a gente parar para pensar, o brincar é a ferramenta mais importante que existe dentro do desenvolvimento. Por que é a mais importante? Por que a gente
pede muito para os pais, brincam com seus filhos, né? Porque é brincando que a criança explora o mundo, é brincando que a criança se desenvolve, é brincando que a criança aprende novas habilidades, é brincando que a criança consegue brincar com os seus pares, né? É brincando que a criança sabe compartilhar, é brincando que a criança consegue fantasiar coisas, criar coisas, sonhar. Então, a brincadeira é o processo mais incrível que existe e é o que a gente mais usa dentro do processo infantil, né? Eu falo que é um treino de habilidades gostosa, porque é exatamente isso. Se alguém chegar na minha sala vai me falar, meu Deus, socorro, essa tia Bruna é doida. Por quê? Porque a gente vai ter muita gargalhada, a gente vai ter muita bagunça, a gente vai ter muita brincadeira, e eu acho que esse é o processo. E quando a gente fala de criança, a gente tem que tornar a terapia prazerosa. Essa criança precisa gostar de voltar para o nosso atendimento, né? Não é uma coisa engessada, onde não pode, não pode, não pode, não. É uma coisa que pode. Claro que coisas que a gente precisa limitar ou precisa corrigir, a gente está ali para corrigir, para apoiar essa criança. Mas é um universo gostoso e que a gente tem que ter muita cautela e muita segurança também naquilo que a gente está proporcionando para as nossas crianças, né? Mas o brincar, sem dúvida, é a ferramenta aí primordial para o desenvolvimento infantil. E a terapia ocupacional, ela é confundida com outras profissões? Vamos lá. Eu já escutei, eu até comentei, né? Eu escutei muito, até na minha época de estágio, até hoje em dia, mas hoje é um pouquinho menos, que eu acho que as pessoas estão conhecendo mais o trabalho da terapia ocupacional. Mas todo mundo me perguntava, mas você é psicóloga e tem uma pós-graduação em terapia ocupacional? Ah, mas é um curso? Ah, mas você é fisioterapeuta ocupacional? Não! Eu sou terapeuta ocupacional, sou graduada, é uma graduação em terapia ocupacional, mas muitos confundem sim, e muitos acreditam que eu sou, que a terapia ocupacional vem da área da psicologia. E não, são profissões totalmente diferentes, né? A gente tem uma profissão da psicologia que vai tratar de sentimentos, que vai tratar de comportamento, né? E a gente tem a terapia ocupacional que vai tratar o quê? Exclusivamente da autonomia e da independência, né? A gente fala muito sobre isso. Acho que a profissão que mais briga, né, pela autonomia e pela independência é a terapia ocupacional, porque são contextos totalmente diferentes. Claro, a gente vai precisar de comportamentos, de situações, de condutas dentro da psicologia, sim, que a gente vai agregar isso na fase infantil para ir embora, né, para melhorar isso na fase adulta. Mas a terapia ocupacional é exclusivamente essa independência, a gente trabalhar a criança como um todo. Como que eu vou entender que os meus movimentos servem para fazer tal coisa? Como que eu vou entender que essa minha cabecinha vai processar as informações para me realizar algo que eu gosto, né? Então, são áreas totalmente diferentes, mas que, em conjunto, fazem um grande trabalho para o desenvolvimento infantil. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente pensa na criança como um todo. Exato. E o que seria integração sensorial? Vamos lá. Falar de integração sensorial é uma área que eu amo, uma área que... Ela é uma área, né? É uma abordagem terapêutica, né? Que a gente vai tratar dos sistemas sensoriais, né? Então, a integração sensorial, o que ela produz, o que ela provoca, qual que é o objetivo dela? É processar as informações sensoriais do ambiente, né? Como que o meu corpo vai organizar essas sensações vindas de fora? Será que eu estou sentindo tudo isso de uma forma adequada? Será que está sendo prazeroso para mim? O que o meu corpo vai responder de uma forma adaptativa as sensações do universo, né? E integração sensorial, quem vai numa sala de TO de integração sensorial acha que é um playground. Por quê? Porque tem muitos balanços, né? A nossa sala já é maior, a nossa sala já é cheia de balanços coloridos, tem muito estímulo visual, por sinal. Então, assim, é uma abordagem terapêutica dentro da terapia ocupacional e que necessita, sim, dessa certificação internacional para fazer essa atuação, tá? Quando você... Na verdade, assim, quando a gente fala da criança, a gente sempre pensa
aquele grupo de bagunceiro, de que quer conhecer tudo, quer olhar e já chega, já olha. E os pais têm que ter o feeling de perceber que o filho dele não está caminhando, né, para até questão de amiguinhos, e é aquilo que você falou da responsabilidade de brincar com os filhos. E aí eu gostaria que você falasse qual que é o papel da escola no auxílio aos pais dessas crianças aí. Das crianças autistas? Não só das não crianças só. autistas, que não tem ainda o diagnóstico fechado. Aham. Eu acho assim, o que eu vejo, muitos pacientes, inclusive chegaram até nós, porque os pais comentaram, olha, a professora disse que meu filho não fala, e então mandou vir para a fono, né? A professora disse que o meu filho é muito agitado, fica correndo de um lado para o outro e me mandou vir procurar ajuda. Mas eu não sei com quem vim. Tem muitas dessas perguntas, né? Eu acho que o papel da escola é fundamental. A escola passa, né, um período longo com as crianças, então a professora tem até uma propriedade em observar muito mais essa criança de forma cognitiva, como que está essas informações, ela está aprendendo de uma forma correta, ela segura o lápis de uma forma correta, ela consegue organizar o seu material na mesa, na mochila. Ela é uma criança que cai muito na hora da educação física. Então, assim, a escola tem um papel fundamental nesse trabalho de desenvolvimento, né? Eu sempre falo que a escola é uma base, né, para a vida toda. Então, é muito importante que os professores estejam atentos a esses sinais, né? E que eles consigam conversar com os pais, né? De uma forma clara, de uma forma de acolhimento, né? A gente não está colocando que o seu filho é isso. Não, olha, paizinho, será que não seria melhor você ir para uma investigação para saber o porquê que o seu filho está caindo muito, ou por que ele não está conseguindo aprender de forma adequada ou igual aos outros, né? Por que na escola ele só está batendo em alguém? Será que só bater é legal, funcional? Como que tá isso? Então a escola tem um papel importantíssimo de alertar as famílias, e que já vem acontecendo, e a gente tem um retorno muito bacana das escolas, e que todo o processo terapêutico também, nós, inclusive como clínica, o nosso papel também está inserido nas escolas. Então, a gente faz um trabalho muito legal, que é essa troca com os professores, essa orientação com os professores também, né? Indiferente se essa criança apresenta TEA ou não, né? Então, a gente está tendo uma troca muito legal e a gente vai fazer visita nas escolas. Então, assim, a escola tem um papel fundamental nesses cuidados e nessas observações das crianças para com a família, assim, acho que é. Só para mim entender melhor, a integração sensorial e o TEA é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? O TEA, ele é um transtorno, né, do espectro autista, e o processo de integração sensorial é uma abordagem. O que pode acontecer, na maioria das vezes, é que a criança com autismo, 90% delas apresentam sim uma disfunção sensorial ou um TPS, que é o transtorno do processamento sensorial, né? Que nós temos as dificuldades, nós temos o transtorno de fato, né? Mas hoje a gente já tem muitas crianças que não apresentam laudo, mas que têm esse transtorno do processamento sensorial. Não conseguem tocar numa textura, não conseguem tolerar sujeira, não consegue realizar alguns movimentos, planejar o corpo. Então, assim, hoje a gente tem, é uma minoria ainda, mas a gente tem sim casos de crianças com TPS e crianças autistas com TPS, ou com disfunção sensorial, ou com transtorno do processamento sensorial. Mas que não são as mesmas coisas. Falando em transtorno do espectro autista, a gente sabe que antigamente era pouco detectado, talvez por falta de informação, enfim. E hoje a gente sabe que o número de casos explodiu. E você acredita que isso se deve ao conhecimento dos profissionais, dos professores, dos profissionais de saúde? Ou você acredita que realmente começou
esse número, esse aumento de número de um tempo para cá, ou que sempre existiu, muitos casos, mas que infelizmente nós não tínhamos conhecimento e não eram detectados? Eu falo assim, que sempre existiu. Eu acho que o TEA sempre teve presente. Eu acho que foram dados nomes diferentes até que todos os profissionais tivessem essa capacitação, tivessem conhecimento para tratar de crianças autistas. Mas ela sempre esteve entre nós, mas que, de fato, sempre faltou informação e divulgação e uma qualificação dos profissionais em relação a ao detectar os sintomas para poder trabalhar em prol da criança. E diante disso a gente fica pensando, nossa, lá atrás, o quanto essas crianças não foram excluídas, não foram taxadas de certos adjetivos e o quanto mexeu com a parte sentimental dessa criança, porque ela tinha essa dificuldade, ela tinha essa limitação e era vista como qualquer outra coisa, menos autismo. Exato. E uma coisa que eu vejo muito, que na clínica, por exemplo, nós temos muito pais autistas. Então, os adultos estão se descobrindo, né? E hoje eu escuto muito os pais falarem, nossa, agora eu entendo por que o meu filho é assim. Ah, porque eu era igual a ele, eu tento cobrar dele. Eu vou falar minha experiência, aconteceu comigo. Eu levei o meu filho na neuro, pediatra. Aí ele tem uma série de exercícios que ela faz lá com ele, né? Aí ela falou assim, muita coisa se dá aos pais. Vou dar um exemplo. Desenha esse desenho aqui pra mim. Eu sempre fui horrível no desenho. Quando ela começou a falar, tem dificuldade de organizar materiais. Foi estar falando de mim. Deixa o material cair, caneta, não consegue segurar. Tudo isso aconteceu comigo. E meu filho hoje, ele herdou de mim muitas coisas. O maior, ele tem muita dificuldade ainda. A gente tem acompanhado, né? Mas a diferença é, o que a gente pode perceber é que quando a gente consegue, primeiro, aceitar e resolve procurar ajuda, tudo muda. Né? Exato. Porque pra gente, a gente acha que já vem embutido. Toda criança vai saber escovar o dente sozinha, vai saber colocar uma roupa, vai pegar a colher e comer sozinha. E tem certas crianças que têm essa dificuldade. Exato. Ela sabe o que ela precisa fazer, mas ela não sabe como organizar. Exato. E isso se dá muito porque no nosso tempo, né? A gente aprendeu tudo na marra, né? Eu não sei, mas eu não tinha minha mãe 24 horas ali, nem uma hora para me mostrar como fazer as coisas. Então, eu lembro exatamente no dia que fui aprender a fazer café. Eu coloquei a cadeira na frente porque eu não alcançava a pia. Então, foi uma maneira que eu me organizei para fazer isso. Mas hoje não, hoje a gente precisa das famílias, precisa de um apoio terapêutico, precisa da escola. Para quê? Para que a gente saiba conduzir essas crianças, mostrar o caminho para essas crianças, treinar a habilidade. E a gente frisa muito isso com as famílias, eu principalmente. A gente precisa treinar as habilidades, é treino, é repetição, é cuidado, opa, vamos lá de novo, mais uma vez, vamos tentar. É trazer uma ludicidade na hora de fazer esses treinos, porque a gente sabe que treinar é chato mesmo, né? Você tem que dedicar mais tempo. Às vezes a criança tá lá meio gripadinha, ela não quer continuar. Então, assim, hoje a gente pode fazer isso. Claro, todo mundo tem seus compromissos durante o dia, mas a gente tem que priorizar o fato de que nós precisamos treinar os nossos filhos, né? E não é para agora. Enquanto a gente consegue, vamos dizer assim, dar conta de correr atrás deles. Não, é para o futuro. É para que lá na frente, nós, quanto pais, estejamos tranquilos em relação ao desenvolvimento. Ufa, valeu a pena eu ter me dedicado mais, valeu a pena eu ter treinado mais, valeu a pena eu ter levado mais o meu filho para a pracinha. Então, assim, é para a gente ficar tranquilos depois, no futuro próximo, né? Às vezes a gente pensa assim, tá muito devagar, né, para fazer, e a gente quer coisa na velocidade da luz. Por quê? Porque a gente é acostumado a fazer isso, para um lado, pro outro, e a criança, a gente tem que entender que não é nessa velocidade. Cada um tem uma. Eu tenho dois e um é diferente, completamente diferente do outro, né? O meu menor, ele tem 3 anos e já come com garfo e faca. E o meu maior, a gente tem que
E ensinando. treinando. Eu faço muitos testes assim, igual você falou, vai treinando. Eu falo com o maior assim, ó, hoje você vai cuidar das suas coisas pra ir pra escola. Quando chega ali no carro, eu falo, cadê sua bolsa? O menor, aí você fala assim, segura essa camisa que se você soltar, você vai ver. Ele vai com a camisa na mão até a hora que você fala, agora eu posso soltar, né? Mas assim, igual você falou, nós, graças a Deus, a gente percebeu que ele estava com déficit e nós fomos atrás. Claro, a escola também auxiliou nesse processo. Mas, e como que a gente aborda aquele pai que não aceita? Olha, assim, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, né? A gente está lidando com sentimentos do outro, né? Eu acho que qualquer pessoa, principalmente profissional, ele precisa ter muito cuidado nas palavras, ele precisa ter muito cuidado na hora desse acolhimento, né? Eu acho que a gente precisa ser claro em relação às dificuldades, em relação do que pode acontecer, em relação em quais áreas pode ser prejudicial para o desenvolvimento da criança. E a gente tem que ter um acompanhamento, principalmente aí com a psicóloga para essas famílias, que eu acho importante as famílias estarem amparadas, porque, de fato, mexer com a dor do outro, com o sentimento do outro é difícil. Mas eu acho que a gente, quanto profissional, que a gente está apto aí a avaliar e auxiliar o desenvolvimento infantil, eu acho que a gente tem que, primeiramente, acolher essas famílias, ter uma boa conversa, chamar essa família, entrar com essa família para um setting terapêutico, para essa família estar inserida nesse mundo, saber como funciona, né? Eu acho que a gente precisa mostrar caminhos, mas de uma forma leve, né? E não é invadindo o espaço dos pais, mas é acolhendo esses pais, trazendo eles para a nossa realidade, né? Mas, claro, com muita cautela, com muito respeito, né? Mas eu acho que é dessa maneira mesmo, assim, tentando acolher esse luto dessa família, né? Hoje em dia, como você disse anteriormente, com essa questão de comparação, é muito pesado para muitas famílias, porque muitas pessoas, infelizmente, dão opiniões desnecessárias e, às vezes, alguma opinião sem pensar no todo, sem pensar o quanto está ferindo aquela família. E as redes sociais estão aí, então, às vezes, você acaba trazendo alguma coisa, alguma vivência. Muitas famílias trazem para as redes sociais relatos no intuito de ajudar outras famílias também. Eu não consigo ver de outra forma, senão essa. E a gente vê alguns comentários muito cruéis. Talvez essa é a palavra certa. E acaba trazendo um sentimento para aquela família que ela já tinha, não digo superado, mas já estava adormecido. E aí ela começa a reviver tudo aquilo. E provavelmente já deve ter acontecido onde você atende de uma família iniciar um acompanhamento e no meio do caminho desistir. Como que se dá? Assim, é difícil, eu acho que comentar sobre isso, porque a cobrança dessas famílias é muito grande, principalmente da mãe, né? Acho que a gente fala muito da mãe, o pai sofre também, o pai, eu sempre falo assim, que o pai, na maioria das vezes, ele é o provedor da casa, né? E hoje a mãe e o pai têm que trabalhar, e então acaba não sobrando tanto tempo. Mas o pai sofre também, sofre porque para você pagar uma terapia, você tem que trabalhar dobrado para que você consiga ter esse valor no final do mês para você pagar, porque é um compromisso, né? Muitos param no meio do caminho, porque durante o processo de observação, durante o processo, eles percebem sim que talvez o filho dele faça coisas um pouquinho mais diferente do que os outros, né? De uma forma um pouco mais lenta, de uma forma mais adaptada. E, às vezes, o adaptado não é legal para essas famílias, né? Pais, eu falo assim que nós temos pais super protetores, o que é bom, é muito bom você proteger os seus filhos, né? Mas que preferem não
como que eu posso dizer? Não, talvez achando que vai sofrer de alguma maneira. Mas assim, é uma minoria que para esse tratamento, mas eu acho que para, e quando para assim, mais voltado às situações financeiras do que qualquer outra coisa. Eu acho que os pais hoje estão muito abertos a entender todo esse processo, a contabilizar tudo isso e a seguir as orientações dos profissionais. Então, assim, é difícil parar, mas se para, ou é porque até a própria dor, será que meu filho vai chegar lá, né? Então assim, acho que é isso, assim. Parar é muito difícil. Tem motivos quando para. E se for pensando em comparação, talvez é por medo da sociedade, por medo de não serem bem aceitos. Eu acho que é uma maior preocupação das famílias, né? Mas é muito difícil isso acontecer, mas se acontece, tem alguns outros motivos aí além dessa questão mesmo. Em contrapartida, eles começam a observar melhor, querem permanecer e se esforçam para que o filho permaneça, né? Exato. Eu falo assim que a parte de treinamento parental é muito gostosa, porque abre um leque de informações na cabeça dos pais. E eu sempre falo, só vai funcionar quando todo mundo estiver junto. Nós vamos se doar, nós vamos fazer o nosso trabalho, mas as famílias também vão fazer o trabalho deles, né? Eu falo que a gente passa pouco tempo com as crianças, mas se a gente desenvolver um bom trabalho e ficar muito alinhados com as famílias, não tem, vai dar certo, vai dar certo. E a quantidade de informação que vocês passam também para os pais, coisas que eles nunca imaginaram de como eles poderiam lidar com aquele filho, com aquela filha, né? Exato. E o aprendizado é mútuo. Eu até hoje uma mãe me retornou um feedback porque eu dei uma dica para ela na quinta-feira. E aí, por que eu dei uma dica para ela? Ela falou assim: olha, Bruna, eu não consigo fazer com que ele tenha as tarefinhas da escola e é de escrita, é de pontilhado, mas ele não quer fazer de jeito nenhum. E eu falei: mãe, peraí. Vamos tentar achar uma estratégia para que isso, porque com a tia Bruna ele faz. Como assim ele não quer fazer com a mãe? Como assim? Então vamos lá, o que a gente pode fazer? Eu falei: olha, faz o seguinte: a gente tem que pensar, vamos pensar lá na casa. O seu filho tem um perfil mais agitado. E ele adora atividades psicomotoras. Então, vamos juntar o que ele mais gosta com o que ele menos gosta, que é o quê? A escrita. Atividades pedagógicas tendem a ser mais difícil, dependendo do nível atencional da criança. Uma criança que não mantém esse foco, essa atenção, como que ela vai escrever e acompanhar no quadro, né? Então, eu falei para ela: olha, faz o seguinte, coloca as cadeiras da cozinha na sala, faz um caminho, coloca travesseiro, coloca um colchão, faz essa criança pular, passar por baixo, virar uma cambalhota e no final coloca atividade de escrita. Eu tenho certeza que vai dar certo. Reforça ela com carinho, acho que é muito importante a gente pensar nisso. A criança fez, a criança gostou. A criança fez o que foi proposto, sempre reforçar essa criança com muito carinho. É coceguinha, é beijo. E olha só, como hoje você me ajudou a fazer toda a tarefa de casa, vamos assistir um filme e comer uma pipoca? Em casa. Pensando nesse aspecto familiar, nesse aconchego da família mesmo, para a gente reforçar os nossos filhos, para demonstrar o quanto a gente ama e o quanto a gente está com ele. Não importa o nível de dificuldade ou a habilidade demais que essa criança tenha, mas que nós estaremos ali por eles, né? E enquanto eu falava, né? Enquanto a mãe hoje falava para mim, me dando essa devolutiva de que ela fez exatamente o que eu tinha falado, ela falou: vixe, deu super certo. Nossa, foi nota 10. Eu falei: viu só? E aí eu falei para ela: mas como você reforçou? Com o chamego, né? Com o cheiro. Então é isso mesmo. Eu acho que é isso que a gente tem que propor, né? E orientar essas famílias. Auxiliem, reforcem, tirem o tempo. Não é o tempo que você fica durante o seu dia que faz com que você tenha tempo de qualidade, né? O tempo de qualidade é quando você senta com o seu filho, né? Quando você segue as orientações das terapeutas e tenta praticar em casa. Mãe,
olha só, eu preciso fazer com que ele ande em cima da linha. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso manter esse equilíbrio. Eu preciso ensinar essa criança a virar uma cambalhota. Separa 5 minutinhos do teu dia. Se você não conseguir durante a semana, aproveita no final de semana para praticar. Porque a gente sabe que na correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue mesmo, não dá tempo. Mas separem 10 minutos, 5, 10, 15, meia hora se vocês conseguirem, né? Se os papais conseguirem, para realmente seguir essas orientações, porque a gente enche os pais de orientações, né? Olha o que você pode fazer em relação ao comportamento, como que você vai manejar essa criança, como que você pode treinar essas habilidades. Então, aproveitem. Nós temos um caderninho onde a gente coloca ali dicas também. Além dos objetivos da sessão, a gente coloca dicas do que pode fazer. A gente chama esse pai para a sala e fala, mãe, olha, eu vou te ensinar a fazer isso. Mas eu preciso que você repita isso em casa, né? Para que me ajude nesse processo. Então, assim, a gente tem uma troca muito legal com os pais. E a orientação é muito importante para essas famílias, porque eles precisam entender exatamente o que acontece com os nossos filhos, com os filhos deles. E é um desenvolvimento diferente, de outro. Na verdade, não nem que seja diferente, mas eu acho que hoje a gente consegue prestar muito mais atenção nesse desenvolvimento que antes a gente não conseguia. Então, os pais trazem muitas informações para a gente também, que acrescentam ainda mais nas nossas orientações, né? Então, assim, orientação é primordial, treino com as famílias, trocas com as famílias é extremamente importante para o desenvolvimento. E fortalece o vínculo entre eles. Muito, demais, 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 demais. Quando você fala em desenvolvimento e atenção, quais são os sinais que os pais devem observar na criança sobre a integração sensorial? Então, vamos lá. Se a gente pensar em integração sensorial, a gente lembra lá dos sistemas sensoriais que a gente aprendeu na escola, né? Então, se a gente perceber que uma criança, na fase de alimentação, da introdução alimentar, um bebezinho, não tolera algumas determinadas texturas, ela foi crescendo e ainda não tolera essas texturas, ela não se permite pisar na grama descalço, na areia. Se você percebe que essa criança já brinca muito sozinha, é bom a gente investigar. Essa criança não dorme direito. Nossa, Teo, mas ela tem muito problema com sono. Problema com sono também é um sinal de alerta para o problema de integração sensorial, né? Essa criança, ela é muito agitada, essa criança não se concentra. Nossa, não tem, eu dou um brinquedo e ela não sabe o que fazer com esse brinquedo, ela só joga esse brinquedo. Então, assim, uma criança que não gosta de escovar os dentes de jeito nenhum, não gosta. Uma criança que faz ânsia, né? Ou até por ver o alimento ou por sentir algum tipo de cheiro, né? Quando ela não consegue lavar o cabelo, tem muitas crianças que apresentam sensibilidade, tanto auditiva, principalmente, determinados sons, coloca a mão no ouvido, se incomoda, chora. Você bateu, ligou o liquidificador, essa criança entrou em desespero. Então, tem vários sinais que a criança vai dando ao longo, né, do crescimento, que faz com que a gente entenda que ela pode ter dificuldade de integração sensorial. Para daí sim a gente avaliar e analisar mesmo se de fato ela entra aí dentro de um processo de disfunção de TPS, né? É um conjunto de fatores? Ou um fator um desses fatores que você citou, a gente já pode ficar em estado de alerta? É um conjunto de fatores, né? Quando é um só, fica meio vago ainda para que a gente consiga bater o martelo de que seja, né, uma disfunção de integração sensorial. Mas se de fato esse problema, essa dificuldade cresce, né, e vai ficando de uma forma exacerbada ao longo do tempo, aí sim é bom a gente ir atrás. Mas de fato tem que ter um conjunto de fatores aí para que a gente possa fazer essa avaliação. Muito bom, né, Marília? E aí? Na realidade, assim, quando a gente vai falando, a gente vai imaginando assim. Hoje a gente compete com muitas outras coisas. Além de tudo isso que você falou, tem as chamadas telas.
né? Se eu pedisse seu ponto de vista em relação a isso, toda criança, você dá um celular para ela, ela desmonta de cabo a rabo, ela sabe senha, ela faz pá, rapidinho. O que a gente tem dificuldade, precisou de um curso, né? A criança vai lá e... Mas sabe o que eu costumo dizer? Que eu acho que não só eu, como todo mundo, e a gente lê muito isso. Que quando a criança... Por que você fala que a tela é tão prejudicial para essa criança? O que ela produz? Se a gente pensar numa criança que está lá com o tablet todos os dias, muito tempo, né? E não é uns 5 minutos, é 2, 3, 4, 5 horas. O que ela está produzindo ali? Será que ela está produzindo alguma coisa funcional? Porque o que eu percebo? O que a gente consegue visualizar? Ah, só tá mexendo a ponta do dedo. Ah, minha mão tá aqui jogada, eu tô aqui. E eu não tô tendo prática, não tô tendo habilidade nenhuma. E o meu cérebro também não tá funcionando de forma adequada. Ok, eu acho muito até engraçado os pais falarem, nossa, mas no tablet ele é um gênio. Que legal. Mas será que ele consegue montar o cubo no tablet igual ele consegue montar o cubo presencial? A matéria do cubo, será que ele consegue? Será que ele entende como que as mãozinhas vão girar para ele montar um cubo? Será que ele vai lembrar de memorizar a ordem das cores para esse cubo? Será que a criança, quando está na tela, ela vai lá e monta toda a roupinha da bonequinha no tablet? Será que quando ela pegar a boneca dela, ela vai conseguir colocar a roupinha? Não vai. Na maioria das vezes, né? Não vai. O concreto é muito mais difícil. Por quê? Porque vai usar muito mais planejamento, vai usar muito mais a força, vai usar muito mais movimento, vai usar muito mais atenção. E é difícil. Então, se a gente pensar na integração sensorial, a gente tem que pensar em todo esse conjunto, em todos esses sistemas. Todos os sistemas têm que estar alinhados, né? A gente fala muito do sistema proprioceptivo e vestibular, por quê? Porque é um dos sistemas fundamentais aí que mais exercem os outros sistemas, acrescentam nos outros sistemas. Então, a gente precisa integrar todos os sistemas para que a criança consiga gerar um resultado final, para que ela tenha uma resposta adaptativa. Então, meu foco tem que estar voltado àquele brinquedo. Eu ouvi a informação, eu tenho que processar essa informação e tenho que desenvolver essa informação. Como que eu vou fazer isso, né? Por exemplo, para mim pegar uma xícara. Ok, eu entendi, o meu cérebro mandou, a minha mãe mandou pegar a xícara. Meu cérebro já entendeu, meu ouvido já entendeu, porque ele já escutou essa informação. Mas para mim chegar até a xícara, eu tenho uma série de movimentos. Primeiro que eu tenho que abrir minha mão, eu tenho que fechar minha mão, eu tenho que ter força no meu braço para essa xícara subir. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou ter que levar para minha mãe, é para mim tomar água, é para mim colocar na pia? O que eu tenho que fazer com essa xícara? Ah, eu vou ter que levar para minha mãe. Só que essa minha xícara está cheia. Eu tenho que ter equilíbrio. Meu sistema vestibular tem que estar adequado. Senão eu não chego com a xícara inteira e nem cheia para minha mãe. Então, quando a gente fala do processo de integração, é exatamente isso. Como que eu vou integrar o meu corpo para realizar a atividade? Como que eu vou entender isso, né? Vejo muitas mães falam, ai, mas ele pula, ele corre... Ok, mas vamos pensar na prática? Vamos pensar como que é, mãe? Olha, vamos lá, leva ele na pracinha e veja como que ele se comporta para chegar na escada para poder ir para o tobogã. Mãe, vamos lá, vamos pensar como que... Será que ele consegue fazer o processo de escalada de forma adequada? Será que ele está usando força? Ah, não, mas ele cai. Será que ele sabe virar uma cambalhota? Será que ele rola no chão? Será que ele brinca e joga areia e pisa por tudo, corre em outras texturas? Será que ele faz isso? Ah, não, ele só anda de meia. Então a gente começa a prestar atenção em todo esse processo de integrar o corpo. Eu falo que a gente teria dias e dias e dias e dias falando sobre integração sensorial e ainda assim a gente não ia conseguir tirar todas as dúvidas, porque é um tema muito complexo, é uma área que eu sou suspeita em falar que eu sou apaixonada, porque eu acho que o desenvolvimento infantil ele é muito rico e ele tem N possibilidades de acontecer, né? Então, assim, é muito criativo esse processo. E o quanto a gente
se emocionam. Eu falo que é emoção mesmo, né? Porque eu já tive pacientinhos que chegaram lá para mim sem caminhar, sem pegar sem segurar um objeto, ou um pacientinho que não comia nada. Até eu tenho, assim, trabalho muito com seletividade alimentar, inclusive, né? E que a gente fala, escuta muitas pessoas falarem, os vizinhos falarem, mas deixa ele sem comer. Não, gente, a gente não pode deixar a criança sem comer porque ela é seletiva. A gente precisa trabalhar com essa criança, a gente precisa desenvolver a experiência com essa criança, né? E aí, no processo de seletividade, de aproximação do alimento, também está o processo de integração sensorial, porque eu preciso trabalhar isso com ela para que a criança aceite esse alimento, né? Então, assim, é muito rico falar sobre integração sensorial, falar sobre os sistemas sensoriais. E a gente precisa, de fato, todo mundo analisar. Sabe aquele momento que a gente leva os nossos filhos no parquinho, na pracinha? O gramadão da Vila A. Gente, eu acho fantástico aquele lugar. Eu acho fantástico. Porque ali a gente consegue observar o desenvolvimento dos nossos filhos. Gente, eu acho rico as crianças subirem naquelas escaladas. E o pai fica lá embaixo, vai cair. Não, ele não vai cair, ele vai se organizar, ele vai se planejar para aquela ação, né? E se cair, caiu, ele vai chorar, você vai acolher, como que vai ser esse cair, né? Porque a gente também precisa treinar os nossos filhos até para cair, para eles não se machucarem, né? Eu acho o máximo, gente, eu acho muito legal quando os pais levam um pedaço de papelão, coloca os filhos lá em cima do murundum lá e vai escorregar com o papelão, eu acho o máximo. Olha a sensação do sistema vestibular sendo ativado, é incrível isso, né? O sistema proprioceptivo, porque é o uso dos nossos músculos, da nossa força, quando eu tenho que pegar esse papelão numa mão e tentar ir escalando esse morro com as duas pernas e com a outra mão, né? Porque só ainda, uma. né? Nossa, então assim, eu acho que a gente precisa parar para observar. E a gente vai ficar encantado, tenho certeza. Que esses 5, 10 minutos observando o brincar das nossas crianças, a forma deles integrarem o corpo como inteiro, é incrível, assim. Gera muito mais dúvidas, mas é muito incrível a gente poder fazer isso, sabe? Tirar 5 minutinhos para saber de fato aonde está a dificuldade do meu filho, para ele me devolver uma resposta adaptativa, né? Concluir uma atividade. Muito bom. Você se imaginou no gramadão, né, Marília? Ela se imaginou lá no gramadão. Escorregando. Muito bom ver. E foi bem legal. Ouvir você falando sobre. Eu sou suspeita, eu gosto demais de criança. Me especializei nessa área, então... Tem que ir lá comigo. É muito legal. Falando com você, quais os outros profissionais que atendem no Espaço Gratitude? Então, vamos lá. Nós temos profissionais da área de psicologia, mais profissionais, então, de terapia ocupacional. Nós temos profissional de psicomotricidade, nós temos neuropsicóloga, nós temos fonoaudióloga e nós temos neuropsicopedagoga. Olha que legal. Falei tudo? Falei tudo. E aonde fica, né? E aonde fica? O meu espaço querido, né? Sonhado, desejado. Fica aqui na rua... Meu Deus, gente, eu sou péssima de localização. Mas fica em frente ao Colégio Barão do Rio Branco, que é na rua... Pedro Basso, não. Que é na rua... Meu Deus, Gregório Dotto. Na rua Gregório Dotto. Nós temos 2 espaços que ficam localizados na mesma rua, tá? Que é o espaço 27, que é o espaço Gratitude número 27, e o espaço Gratitude número 118, que fica na rua Gregório Dotto. Bom. Em frente aqui é o Colégio Barão do Rio Branco. Muito bom. Para procurar busca espontânea ou mesmo encaminhado, seria via telefone, agendamento ou pessoalmente? Pode ir pessoalmente, pode ser via WhatsApp, pode ser pelas redes sociais, Instagram também, só deixar um oi lá pra gente, que a gente tem uma equipe aí que vai auxiliar em ajudar todo mundo, né? Que
precisar tirar dúvidas, conhecer o nosso espaço. A gente deixa até bem aberto para ir lá conhecer, saber como funciona, né? Dar uma espiadinha. Eu falo que é muito gostoso e os pais precisam se sentir confortáveis com isso, né? O nosso espaço, os nossos 2 espaços é uma casa, justamente para se sentir em casa, né? Acho que era esse o meu maior objetivo. Temos uma casa cheia, gostosa, um café quentinho. Muito bom. E cheio de carinho e acolhimento e principalmente de responsabilidade para atender todo mundo. Muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. Legal. Gostei de ouvi-lo, aprendi bastante. E fico feliz que existem pessoas como você que tiveram essa ideia de trazer um espaço. O nome do espaço já é muito traz uma, né? sugestivo. Tem um significado muito legal. Então, nós só temos a agradecer. Eu falo em nome do podcast, de você estar aqui conosco, ter reservado esse tempo para poder conversar com a gente sobre o que você faz e que no teu brilho dos olhos dá para ver O que ela fala, a gente já sabe, né? que você gosta muito. do que Nossa, faz. eu Muito sou obrigada. apaixonada mesmo. Eu que agradeço o convite, né? Para mim é uma honra estar aqui, para mim é uma honra poder falar sobre a terapia ocupacional, falar sobre a integração sensorial e falar sobre o desenvolvimento infantil, do qual eu sou tão apaixonada, né? Muito obrigada mesmo pelo convite, espero ter ajudado vocês e todo mundo que está em casa, né? Mas eu queria deixar um recadinho para os pais, se eu puder. Papai, mamãe, por favor, parem aí um pouquinho do seu tempo para que a gente possa proporcionar a maior brincadeira com seus filhos. Quanto mais a gente brincar, mais a gente vai treinar habilidades e ainda mais a gente vai desenvolver as nossas crianças. Então, brinquem. Brincar é importante, brincar é generoso e é muito rico. Muito bom. Perfeito, viu? Show de bola, bonito recado. Parabéns. Na próxima quarta-feira estaremos novamente aqui com um novo convidado, um novo episódio e você não pode deixar de nos acompanhar. Quem ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever e venha conosco. Até quarta-feira que vem.